Tá aí. Olá, Bruno, tudo bem? Bem-vindo. Bom receber você aqui. Bruno Uberman, como é que a gente fala? Bom dia a todos. Eu uso Uberman, mas pode me chamar de Huberman, eu não me importo. Tá certo. Não, Bom, vamos com a apresentação vai lá. correta. Tá. Mas é isso. Bruno, obrigada por estar aqui com a gente, obrigada por aceitar o convite. Eu sei que é sempre um assunto bastante espinhoso, mas tenho acompanhado o seu trabalho e acho que a gente precisa colocar a bola no chão, criticar o que tem que ser criticado, mas também tentar desatar esse nó, explicar o que é um ataque religioso, o que é um ataque político e por que essas coisas são tão confundidas, né? Então a gente viu aí no fim de semana, infelizmente, né, esse ataque que deixou pelo menos 15 mortos na Austrália, a gente sabe que tem pessoas que estão hospitalizadas. E eu queria que você explicasse um pouco, né, o que a gente vê quando acontecem atos como esse, pessoas apontando como um ato de antissemitismo, já que isso de fato, né, está aí atingindo a comunidade judaica. Eu queria que você explicasse o que é o antissemitismo e depois a gente vai continuando aqui na conversa para explicar como é que o antissemitismo tem sido usado também nessa para justificar outras coisas nesse conflito do Oriente Médio. Então, se você puder explicar o que é antissemitismo e como isso se conecta aqui no Oriente Médio para a gente. Muito obrigada. Tá bom, pelo começo. Bom, obrigado pelo convite. Bom, antes de mais nada, antissemitismo, então, é uma forma de racismo contra os judeus, né? De preconceito racial, o qual os judeus estão sujeitos há séculos, né? É, é, desde, desde meados do século XV, XVI, e que veio, né, ter uma raiz religiosa ali, né, na Alemanha, na Europa Central, Oriental, né, mas também na Europa, né, na Península Ibérica, na Inquisição, né, em toda a Europa, eu diria, que veio a resultar em diversas perseguições, né, assassinatos sistemáticos, exploração do trabalho, roubo de terras, né, e sendo o evento histórico mais notório o Holocausto, a Shoah, né, que teria resultado na morte de 6 milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial, no qual, enfim, eu sou vítima de alguma forma, né, os meus avós são refugiados do Holocausto. Então, e esse é um evento, né, o antissemitismo ele vai se tornar um fenômeno global, né, mas é importante destacar que ele não tem, né, a mesma natureza fora da Europa, né? É, por exemplo, aqui no Brasil, o antissemitismo ele não é estrutural, tal qual ele talvez ainda seja na Europa, né? Acho que cabe. Eu não sou nenhum grandíssimo especialista sobre racismo dentro da Europa, né? Alguns vão argumentar, inclusive, que as dinâmicas do antissemitismo, né? Etienne Balibar, que é um importante estudioso do racismo na Europa, por exemplo, ele vai argumentar que como o racismo na Europa ele não foi devidamente combatido após a Segunda Guerra Mundial, né? A estrutura racista se manteve, do antissemitismo se manteve, você só mudou o conteúdo do judeu para o muçulmano. Né? Tanto que vários tropos antissemitas, né, são muito semelhantes, só mudou a figura do judeu para o muçulmano. Né? Tanto que o termo antissemita surgiu ali no século XIX justamente para vincular o judeu aos povos orientais, ou seja, para uma figura de um oriental que estava contaminando os povos europeus, né? Sendo que o judeu vivia na Europa há séculos, era alguém próprio da Europa. Né? Mas, ou seja, fazia parte de um racismo, né, que surgia, que se fortalecia como parte dos nacionalismos europeus, que via tudo que via do Oriente junto dos russos, dos povos eslavos, dos ciganos, tudo que vinha da Europa Oriental, né, os otomanos, né, as religiões muçulmanas e assim por diante, como tudo que contaminava o que era próprio europeu.
né? Coisa que pode parecer que nada muito distante do discurso europeu contemporâneo. Né? Porque é isso, e essa ideia de que haverá uma substituição populacional, né? Portanto, a gente tem que limpar, né? Expurgar. Só que eram os judeus, eram os imigrantes, hoje são os refugiados, hoje são os muçulmanos, principalmente, né? Ou seja, só vai mudando um pouco os nomes, né? Mas a estrutura racista europeia se mantém. Mas fora da Europa, o antissemitismo, né, nos Estados Unidos vai ser uma discussão, no Brasil vai ser outra, na Austrália vai ser outra, do Oriente Médio, na Palestina, na África, enfim, vai ser outra. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente teve perseguição no contexto do Era Vargas, né? Mas foi uma perseguição que se misturou muito com o anticomunismo, principalmente ali do Estado Novo. Né? Tem todo um debate na literatura se era uma perseguição mais anticomunista do que antissemita, muitas vezes, porque normalmente eram judeus comunistas que eram perseguidos, mortos e torturados e presos, não necessariamente todos os judeus de uma forma geral. Né? Enfim, entra nesse debate assim a discussão do antissemitismo. Isso é só para colocar que o racismo ele é sempre relacional, né? Ou seja, não é só porque existiu os judeus, eles foram da mesma forma populações negras, populações indígenas e assim por diante, né? Não é só porque você é subjugado de uma determinada forma, num determinado território, um determinado espaço, um determinado tempo, quer dizer que você vai ser subjugado eternamente dessa forma em todos os lugares que você for viver. Né? Isso é muito importante para nós que estudamos racismo. Né? O racismo ele é uma metamorfose ambulante, né? Para utilizar uma expressão mais clara. Né? Ele vai se transformando, tanto que é isso. O judeu, em grande medida, no mundo ocidental, ele vai ser integrado à branquitude. Eu sou branco aqui no Brasil. Eu não ando na rua e as pessoas falam, olha o judeu. Né? Eu não sou lido como judeu aqui na rua em São Paulo, onde eu vivo. Eu sou branco, né? Me beneficio das características da branquitude. Né? E na Austrália vai ser algo semelhante, mas obviamente é um tipo de branco em particular. Né? Assim como são os árabes aqui em São Paulo, né? Assim como e outros grupos, e assim por diante. Boa. Bruno, você tem falado em artigos e entrevistas chamando atenção para o uso político do termo antissemitismo, né? E isso tem acontecido muito quando há críticas ao Estado de Israel, à política belicista do Estado de Israel, e que essas pessoas, os que fazem essas críticas, são enquadradas automaticamente como antissemitas. Eu queria te pedir para explicar por que isso acontece e onde que está a linha que separa o antissemitismo do antisionismo ou da crítica legítima às políticas do governo israelense. Sim. Então, esse é um fenômeno já que vem de alguns anos, de décadas, eu diria, mas que, né, de outubro para cá, né, do ataque do 7 de outubro e do avanço do genocídio sobre Gaza, foi um fenômeno que se fortaleceu como uma arma de tentar calar e censurar, né, as pessoas críticas de Israel. Eu mesmo, enquanto um judeu, fui alvo, né, de acusação formal por parte da minha universidade, né, por antissemitismo, ou seja, entra nessa contradição. Né? E nos Estados Unidos, no Reino Unido, em outros lugares, professores judeus e jornalistas judeus foram demitidos por antissemitismo, então chegou nesse grau. Né? Aqui no Brasil, felizmente, né, esse nível de retaliação não chegou a níveis a formas sistemáticas de demissão, como a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, no Reino Unido. A gente teve episódios como um professor do Colégio de Bandeirantes, né, aqui de São Paulo. Mas, então, o que acontece é que existe um entendimento entre setores da comunidade judaica próximos do sionismo, né? Ou seja, do entendimento dominante dessa forma de nacionalismo judeu
está muito vinculado ao processo de constituição do Estado de Israel, que é o sionismo, né? Que vai entender quase todas as formas de crítica a Israel como críticas antissemitas, né? Inclusive você classificar Israel como um Estado colonial, né? Um Estado racista, né? Um Estado estruturalmente racista, como antissemitismo, né? E isso veio a ser formalizado numa definição prática de antissemitismo de uma organização chamada Aliança Internacional para a Memória do Holocausto, IRA, numa sigla em inglês, que foi uma organização criada nos anos 90 na Europa para a memória do Holocausto, só que foi instrumentalizada por Israel para servir como uma forma de censurar críticos de Israel e através da acusação de antissemitismo, né? Porque, de alguma forma, a acusação de antissemitismo se tornou uma forma de... no nosso mundo, muito influenciado pela cultura ocidental, talvez seja a pior acusação que alguém possa receber, né? Mesmo aqui no Brasil, no qual o racismo contra negros indígenas é algo muito mais brutal no Brasil, mas você ser acusado de antissemitismo é algo que mancha muito mais a sua biografia do que se você ser racista contra negros indígenas. Eu sempre cito o caso do Monark, né? Que é uma figura da extrema-direita brasileira que, historicamente, antes de outubro de 23, né? Foi em janeiro de 23 ou em janeiro de 22. Ele era o apresentador daquele programa Flow, e ele defendeu o nazismo, e ele foi demitido, sendo que ele já tinha sido racista inúmeras vezes e estava crescendo, né? Porque o antissemitismo é um fenômeno da extrema-direita. Então o monarca, quanto um representante da extrema-direita, ele vai ser racista contra judeus, negros, indígenas, muçulmanos, né? Asiáticos, africanos, de uma forma geral, né? Mas o que tem acontecido, né, é que, diante do crescimento da crítica a Israel por setores crescentes, né, das esquerdas, principalmente, né, que vem articulando esse entendimento de que Israel é um Estado colonial, um Estado racista, né, um Estado de apartheid, e assim por diante, essas críticas vêm sendo classificadas como uma nova forma de antissemitismo, né? Inclusive, essa organização chamada IRA, do qual o Brasil era um Estado observador desde o governo Bolsonaro, vinha, de alguma forma, forçando o Brasil a adotar formalmente essa definição de antissemitismo, né? O deputado federal Eduardo Pazuello apresentou um projeto de lei que almejava fazer com que o Brasil formalmente adotasse essa definição de antissemitismo. E é essa definição de antissemitismo que a Confederação Nacional Israelita Brasileira, a Federação Israelita do Estado de São Paulo, todas as entidades brasileiras, judaicas praticamente, né? Porque praticamente não existe entidade judaica brasileira que não seja pró-Israel e sionista, né? Eu diria que é uma ou outra, como a Casa do Povo aqui de São Paulo, a ASA no Rio de Janeiro, né? Defendem e adotam essa definição de antissemitismo. Então, sempre quando a gente vai ver números crescentes de antissemitismo em todos esses relatórios que estão espalhados por aí através do mundo, a gente tem que ver qual tem sido o parâmetro. Porque o parâmetro normalmente é o parâmetro da IRA. E é isso, né? Por exemplo, uma pessoa falar Israel é um Estado colonial e racista, né, numa declaração pública, e está um judeu lá no público, né, e a pessoa se sente ofendida para isso. E o judeu no público entendeu isso como uma declaração racista. E isso entra nos parâmetros de antissemitismo, né? Ou seja, a pessoa pode se sentir ofendida. Eu não estou negando o direito da pessoa se sentir ofendida por isso, porque ela se identifica com o Estado de Israel. Ela pode se sentir ofendida, mas isso não é racismo. Tem uma diferença entre se sentir ofendido e isso ser uma ameaça física à sua existência, à sua integridade, que é o racismo, né? Que é o que aconteceu na praia da Austrália, né? Mas só para concluir, então, o que tem acontecido é o pulo do gato,
né? Que é o que aconteceu esses dois, o pai e filho, né? Que tem uma crítica a Israel, um ódio a Israel completamente justificável, né, e legítimo, está se transformando num ódio aos judeus, de uma forma geral. Né? E isso é muito perigoso. Né? Só que com a manipulação de toda a crítica antissemitismo, porque é isso, o Lula vai lá, compara o genocídio contra os palestinos em Gaza ao Holocausto aos judeus, isso é antissemitismo, segundo a CONIB, e esse é antissemitismo segundo Israel. Né? Lula se torna persona não grata, enquanto isso não é antissemitismo. Você pode comparar qualquer genocídio na história. Os estudos de genocídio comparam genocídios entre si. Né? É assim que a gente estuda genocídio, comparando genocídios. E o que o Lula fez é algo que se faz. Qual o problema? Né? Só que como você fica, de alguma forma, excepcionalizando o Holocausto como um crime único na história da humanidade, você vai excepcionalizando os judeus, você vai excepcionalizando Israel, e esse processo de excepcionalizar os judeus, Israel, o Holocausto e tudo mais, isso vai renovando o antissemitismo, de alguma forma. Você vai de novo recriando tropos antissemitas. E as pessoas de novo vão recriando vinculações que os judeus dominam os mundos, que os judeus... Ou seja, vai recriando essa figura do superpoder dos judeus que os nazistas e os russos do começo do século XX buscavam vender, e agora estão vinculando isso a Israel. Né? E isso está renovando o antissemitismo. E é isso que a gente viu nesse fim de semana na Austrália, do meu ponto de vista. Bruno, obrigada por isso. É justamente esse mais um ponto que eu queria fazer uma última pergunta, né? De que forma toda essa explicação que você trouxe para a gente, diferenciar os pontos, etc., é justamente uma das coisas que eu vi você falando aí logo depois do fim de semana, é que a Austrália não costuma ter um histórico antissemita, né? E por que isso se repercutiu na Austrália? Porque a gente teve essa ação violenta. Você acha que isso que isso pode, de fato, né, se espalhar mais, justamente como fica muito confuso para muita gente, eu acho, como assim Israel se coloca como Estado representante de todos os judeus, é como se, por mais que muita gente se identifique, muita gente também diz, como você está falando, né, sou judeu e não me identifico necessariamente com Israel, né, então acho que você acha que isso é uma consequência dessas ações mais recentes de Israel em direção a Gaza e a outros países de maioria muçulmana e no Oriente Médio? Só para encerrar, se você pudesse responder essa. Sim, eu acho que é uma grande confusão, porque eu estava lendo agora, hoje de manhã, para me preparar agora para a entrevista, o par de atiradores, eles se inspiraram no Estado Islâmico, por exemplo, aparentemente. Tinham bandeiras caseiras do Estado Islâmico. O Estado Islâmico nunca fez uma ação contra Israel. O Estado Islâmico nunca... Sabe, o Estado Islâmico não é um grande inimigo de Israel. Sabe? Mas eles se inspiraram no Estado Islâmico. Não tem nada a ver com Israel, o Estado Islâmico. Mas, de alguma forma, as coisas vão se confundindo. E todo esse mito de que isso daí é uma guerra religiosa entre judeus e muçulmanos, de alguma forma, talvez vai virando realidade. Né? Ou seja, eu sou muçulmano, tá tendo essas pessoas judias aí fazendo um festival, vou lá, vou atirar em todo mundo. Porque eles são pessoas más, ruins, que estão matando outros muçulmanos lá na Palestina. Né? Só que daí, graças a Deus, de alguma forma, existem pessoas como o desse muçulmano que vai lá e desarma outro muçulmano e mostra que não é nada sobre isso. É sobre colonialismo, é sobre terra, é sobre imperialismo, né? É político o assunto. Né? Até porque palestinos sempre foram. Os palestinos, eles não são muçulmanos. Os palestinos é um povo com uma infinidade de denominações étnicas e religiosas, inclusive judeus, historicamente, né? Antes do sionismo existir. Então, só que o sionismo, ele, enquanto essa ideologia que almeja ser, como você colocou na sua questão, Thalita, os sionistas buscam representar o sionismo como sinônimo de nacionalismo judeu. Como se fosse exatamente a mesma coisa. E eu sou radicalmente contra esse tipo de ideia. Né?
Porque ao longo da história existiram outras formas de nacionalismo judeus, outras formas de você entender coletividades políticas judaicas que se entendem como nação, né? Como Bund, que foi uma nação judaica comunista, na Polônia, na Lituânia, na Bielorrússia e na Rússia, no começo do século XX. Né? E que eram radicalmente anti-sionistas. Então, e tem pessoas que até hoje são defensoras dessa ideologia. Então, o sionismo é uma forma particular de nacionalismo judaico, né? Que é particularmente racista e colonialista contra árabes, muçulmanos, e assim por diante, os povos do Oriente Médio, né? E que almejou e buscou construir um Estado de Israel sobre as terras desse povo, e que buscou construir essa sobreposição entre ser judeu, ser israelense, e que o ser judeu hoje em dia significa ser israelense. E que muitos judeus do mundo, eu diria que talvez, sei lá, entre 80% e 90% dos judeus do mundo se identificam com Israel, eu diria. Né? Da comunidade judaica aqui de São Paulo, do Brasil, de São Paulo, eu diria que esse número seja até maior. Nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos, eu vejo que é um número que deve ser entre 60% e 60%. Já é uma cisão muito maior. Né? Mas, de fato, há uma identificação automática aí entre ser judeu e ser sionista e se identificar com Israel. Né? Então, e celebrações judaicas que não tem nada a ver com Israel vão se tornando celebrações israelenses, por exemplo. Eu vi uma importante influencer israelense nas redes sociais postando, porque o festival judaico que estava acontecendo lá era de acender as velas na primeira noite de Hanukkah, que é essa festa judaica que se dizem como é o Natal judaico, só porque acontece geralmente nessa época do ano, né? Que é o Festival das Luzes, como a gente fala, né? Que se acende velas por alguns dias. E eu vi um influencer israelense colocando no lugar de velas pagers explosivos. Ou seja, que em vez das luzes das velas, as luzes vêm da explosão de pagers, que remete ao atentado terrorista que Israel fez contra libaneses, né, no ataque que eles fizeram da direção ao Hezbollah, né, alguns no ano passado, mas que atingiu libaneses de uma forma geral, né, que provocou a morte, decepou membros de diversas crianças, idosos, homens, mulheres libanesas de uma forma geral. Né? Ou seja, essa instrumentalização da religião em prol das guerras que Israel executa contra povos árabes. Não somente palestinos, aqui os libaneses. Né? Então, você vê como Israel vai instrumentalizando a religião judaica em prol disso. Isso é só um exemplo. Né? E as pessoas veem isso e vão se confundindo. E nesse mundo que a gente vive, onde a confusão é a regra, né? Fake news virou a norma, né? Pós-verdade, nem sei mais se as pessoas sabem o que é pós-verdade, né? Virou a verdade, né, da Terra plana. É difícil você compreender verdadeiramente onde uma coisa começa e a outra coisa acaba. Né? E, consequentemente, o antisionismo vai comendo, vai se tornando cada vez mais antissemitismo. Isso era algo muito previsível, e esse foi o ato mais violento que a gente viu até hoje. Na Austrália, que, como você colocou, não tem um histórico antes de outubro de 23 de antissemitismo, assim como o Brasil não tem, porque são colônias criadas através da migração de europeus, né, fundamentadas no extermínio de povos indígenas e no trabalho forçado de outros povos. Por exemplo, os australianos importaram trabalho forçado de outros países ali da Ásia, a gente importou trabalho forçado da África, né? Ou seja, o racismo ele se dirige numa outra direção ali naqueles países. Né? Ou seja, o racismo, os judeus eram brancos nesses países, eles eram privilegiados. Né? Só que de outubro para cá,
na Austrália você já vinha a pichações contra sinagogas, profanação de cemitérios, assim como você vem vendo aqui no Brasil. Eu não duvido que algo, não nesse estilo, como aconteceu na Austrália, mas um ataque mais violento a uma sinagoga aqui em São Paulo pode vir a acontecer, né? Porque as pessoas elas estão cada vez mais entendendo as coisas de uma forma confusa, né? E do meu ponto de vista, Israel é o principal responsável por isso. Só que todos nós judeus, sionistas ou não sionistas, vamos pagar por isso. E somos responsáveis por combater o antissemitismo de uma forma geral. Bruno, obrigado pela sua participação. Obrigada. Thalita, vai lá. Desculpa, a gente falou junto que a gente quis reforçar o nosso agradecimento pela sua participação. A gente sabe que é um tema espinhoso e no seu caso é o seu trabalho, mas também sua identidade, né, como judeu se manifestando aí contra o sionismo. E, de novo, obrigada por estar aqui, explicar para a gente, comentar esse assunto tão brutal, mas trazer luz para a gente desenrolar esse novelo que muitas vezes confunde, mas que ajuda as pessoas a combaterem preconceito e a condenar atos que têm que ser condenados. Muito obrigada.